Boa noite a todos. Esse vídeo destina-se aos meus alunos da Escola Clotilde de Oliveira, do segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Ele destina-se a resolver uma questão que está no livro Física, Ciência e Tecnologia, de Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares, Paulo César Martins Penteado, que é o livro adotado pela nossa escola para o ensino de física. Então, a questão 15 da página 23. Num termômetro de mercúrio, a altura da coluna de mercúrio é a grandeza termométrica. A altura assume o valor de 1 centímetro para o ponto do gelo e de 21 centímetros para o ponto do vapor. Letra A. Determine a função termométrica, isto é, a função que relaciona valores de H com os correspondentes da temperatura θc. Considere a função termométrica do primeiro grau. Então, essa é uma questão de função termométrica. Você tem que traçar duas escalas, ok? Duas escalas. Você traça uma escala com os valores em centímetros. Desculpa, o papel está errado. Você traça uma escala com valores em centímetros. Essa escala aqui. 1 centímetro e 21 centímetros. O inferior é 1 centímetro, o superior é 21 centímetros. Essa é a escala da altura. Essa é a escala da altura, certo? Está aqui, H de altura. E aqui é do grau Celsius. O correspondente vai corresponder a 0 graus Celsius. O correspondente a 21 centímetros vai corresponder a 100 graus Celsius. Ok? A primeira coisa é traçar duas escalas. Então, para essas escalas, elas marcam para uma determinada temperatura θc, vai ter uma temperatura na escala H, X, correspondente, mesma altura. Então, esse pedaço aqui é o mesmo tamanho desse pedaço aqui, porque é a mesma temperatura. E esse pedaço maior, certo? É o mesmo tamanho que esse pedaço menor. Então, essas duas escalas, elas são divididas de forma diferente. Essa escala, ela é dividida em 100 partes, de 0 a 100, 100. E essa aqui em 20 partes, que de 1 para 21 tem 20 partes, né? Escala H. Aí existe uma proporcionalidade, e através dessa proporcionalidade para o tamanho grande, este tamanho menor aqui na escala H para o tamanho grande, certo? Essa proporcionalidade, essa relação proporciona fazermos uma proporcionalidade, ok? Então nós vamos fazer X menos o de baixo, que é 1, certo? Vai dar esse pedaço pequeno aqui. Então, X menos 1 está para 21 menos 1, ok? Assim como, aí vem para fazer a mesma coisa na escala Celsius. θc menos o de baixo, menos 0, está para 100 menos o de baixo, que é 0. Vou botar aqui, ó. θc menos 0, 100 menos 0. Aí vai para outra linha. Na outra linha você faz as contas. θc menos 0 é θc. 100 menos 0 é 100. E aqui, x menos 1, não dá para fazer nada. Porém, 21 menos 1 dá 20. Ok. Aí partimos para uma simplificação. Podemos simplificar da seguinte maneira. Por 4, aliás, por... Deixa eu ver aqui como foi que eu fiz. Por 5. Por 5 desse lado de cá e por 5 desse. Então, quando você tem 20 por 5, aí vai dar
20 por 5 dá 4. Tá aqui, ó. 20 por 5 dá 4. Ok? E 100 por 5 dá 20. Aí você simplifica agora por 5, por 4, né? Por 4. Primeiro simplificou por 5, agora vai simplificar por 4. Aí quando você simplifica 4 por 4, dá 1, não precisa colocar, certo? E 20 por 4 por 4 dá 5, ok? Aí ficou aqui, x menos 1, o 1 embaixo não precisa colocar, o 1 embaixo não precisa colocar, e θc sobre 5, muito bem. Aí você passa esse 5 para o outro lado, ele vai multiplicando, então ele vai multiplicar o x menos 1. Então fica 5 vezes, abre parênteses, x menos 1, ok? E isso é igual a θc. Então essa aí já é a nossa função termométrica, ok? Já é a resposta da letra A. Você aqui tem uma função termométrica. θc igual a 5x menos 1, ok? θc igual a 5x menos 1. Agora você vai para a letra B. A letra B, ele diz qual é o valor da altura H, né? Qual é o valor da altura H se a temperatura for 25 graus Celsius. Então, onde tiver, né, 25 graus Celsius, você vai substituir, onde tiver θc, você vai substituir por 25 graus Celsius. Aí fica aqui, 25 sobre 5, né, é igual a x menos 1. 25 sobre 5, ele é 5, né? Então, aí você passa o 1 para o outro lado, ok? Aí vai ficar 5 mais 1, porque o 1 era negativo, quando passa para o outro lado fica positivo. Então, x vai ser igual a 6 graus x, que é... Agora, temos também outra questão, né? Que é a questão 16. Eu vou ler para vocês aqui. No laboratório, um cientista resolve utilizar o termômetro de gás a volume constante. Ele descobre que a pressão do gás é de 10 milímetros de mercúrio. Quando o termômetro assinala 20 graus Celsius e de 40 milímetros de mercúrio quando o termômetro indica 60 graus Celsius. Esta função termométrica, escreva a função termométrica, isto é, a função que relaciona valores de pressão P com os valores da temperatura θc. Considere a função termométrica do primeiro grau. Então, aí você também tem que fazer como você fez no outro problema, certo? Você coloca a coluna que corresponde à pressão, que é essa aqui, né? A pressão, ela vai de 10 a 40, o inferior é 10, o superior é 40, que corresponde na outra coluna, que é a coluna do grau Celsius. 10 corresponde a 20 graus Celsius e 40 corresponde a 100 graus, deixa eu ver aqui, 60 graus Celsius. 20 corresponde, 10 corresponde a 20 e 40 corresponde a 60 graus Celsius, ok? 60 graus Celsius. 10 corresponde a 20, 40, 60, 40 corresponde a 60 graus Celsius. Aí fazendo essa relação, você coloca aqui θc, né? θc, ele é uma temperatura qualquer em Celsius, vai corresponder a x, que é uma temperatura qualquer na escala da pressão, né? Na escala da pressão. Aí você faz a mesma relação, esse menor está para o maior, então θc menos o de baixo 20 está para 60 menos o de baixo 20. Do outro lado você coloca igual, aí fica x menos o de baixo, esse pedaço pequeno, 10, 40 menos o de baixo, que é 10, ok?
Aí faz a conta matemática. 40 menos 10, 30. 60 menos 20, 40. 60 menos 20, 40. E em cima fica θc menos 20. Ok? Então, aí dá uma para fazer uma simplificada, né? 0 desse lado, 0 desse. Ou seja, multiplica esse lado por 10, o outro lado por 10, corta o 0 de um lado para o outro. Ok? Aí, o 3, o 4 passa para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Estão vendo aqui, ó? Passou para o outro lado. E esse menos 1, esse menos 10, né? Menos 10, esse menos 10 passa para o outro, passa para o outro lado. Não, é o menos 20. O 4 passa multiplicando e o menos 20 passa para o outro lado. Ele vai passar somando, como vocês estão vendo aqui. Ok? Então, aí você escreveu a função termométrica. Aí você respondeu a pergunta. Né? Respondeu a pergunta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar lá na escola que eu vou resolver para vocês. Ok? Muito bem. Boa noite e até mais.